A RISC é que a maioria das instruções possui tamanhos iguais, quais as consequências e vantagens dessa característica. Então vamos lá. Nadine respondeu essa questão, mas ela respondeu errado. Mas é o que ela respondeu, tá? A nossa resposta vai estar dentro do que ela respondeu. Ela colocou vantagens e desvantagens da RISC, né? Não deixa de ser a mesma coisa. Então, ó, o fato de ter instruções de tamanho fixo, né, traz duas coisas amarradas a isso. Primeira, a instrução da RISC ela é menor, ela é mais simples, ela é reduzida. Então, quando eu falo que eu tenho instrução de tamanho fixo, mais o fato de ser reduzida, eu diminuo o modo de endereçamento das instruções. Então, na hora de chamar uma informação, eu chamo ela com um endereçamento simples. Então, na hora de buscar a instrução, eu uso o modo imediato. Eu não chego lá no operando, isso é operando? Não, isso é um ponteiro que aponta para onde o dado está armazenado. Eu vou lá, chamo outro modo de endereçamento. Não existe isso, um modo só é mais rápido, né? Uma outra coisa importante da RISC, que é característica dela, é o seguinte: o nosso computador, mesmo que ele tenha dois núcleos, tá? Mesmo que ele tenha dois núcleos, ele vai ter uma fila só de instrução. Aí o que ele faz? Um núcleo pega uma informação, o outro pega o outro. Um núcleo pega um, o outro pega o outro. É mais ou menos assim, ó, tá, uma para mim e uma para você, uma para mim e uma para você, né? É uma fila só, eu vou dividindo isso entre os núcleos. Quando você fala em máquina RISC, isso não é da mesma forma. Na máquina RISC, mesmo que eu tenha um núcleo, eu tenho duas filas. Se eu tiver dois núcleos, são duas filas do mesmo jeito. E aí eu vou multiplicando o número de núcleos, continua sendo duas filas. Tá? Mas eu tenho então duas filas, ou seja, eu dobro a capacidade de processamento pelo simples fato de ter duas filas organizadas dentro da memória, né? Por isso que não é qualquer sistema operacional que roda numa máquina RISC. Então quando você fala, eu tenho uma SMP, se eu posso instalar o Windows Home lá? Não pode. Não vai rodar porque aquele sistema operacional ele não consegue gerenciar duas filas de instruções. Então tem que ser um Windows Server, tem que ser uma versão, uma distribuição melhor de Windows ou de Linux que seja. Tá? Então logo de cara ela já ganha em processamento pelo fato de ter duas filas. Aí você une isso ao fato de ter instruções de tamanho fixo, ser reduzida, modo de endereçamento mais simples, e tudo isso eu tenho um aumento de desempenho significativo. Como consequência de tudo isso, você precisa ter uma memória cache maior. Porque como eu busco muito rápido a instrução e ainda executo ela muito rápido, né, eu tenho que ter uma memória cache maior, senão o processador fica ocioso. Sem contar ainda que eu implemento, por exemplo, aqui um pipeline, e aí a cache ajuda a alimentar esse pipeline para que ele não tenha buracos dentro desse pipeline e dentro do processamento também, né? Então eu tenho que ter uma memória cache maior, isso é uma consequência, né? Outra consequência, se eu tenho que ter uma cache maior, eu aumento o custo, né? É um processador mais caro porque eu tenho que ter mais barramentos, são duas filas chegando dentro dele, e outra coisa é o fato de você ter uma cache maior. Cache grande no processador é sempre complicado porque a cache ocupa espaço lá dentro, né? Qual é o tamanho da cache L1 do seu processador? Vocês estão vendo Sandra lá, e aí? Quanto que tinha lá de L1? 32 KB, né? 32 KB de L1, né? Na L2, quanto que é? 256 KB. A L3 varia de processador para processador. Então eu tenho L3 de 3 MB, de 4 MB, de 6 MB, né? Mas L1 e L2 é sempre esses dois valores. Para servidores, tá? Para uma máquina SMP que usa processadores RISC, a cache tem 128K. A cache L1.
A cache L2, normalmente hoje, tem 1 mega. Então, e a L3 pode chegar a 20 mega. Tá? Então, uma máquina RISC, ela tem uma cache maior, ocupando muito espaço dentro do processador, dentro do chip lá, né, do processador. Por isso que ele acaba sendo um processador até mais caro, porque você tem que ter um projeto mais trabalhado ali, e fabricar cache em processador é caro. Tá? O processo de produção é mais caro. Aquele 7 deca-core que tem 20 e poucos MB de cache, é o total do L1, L2, L3 ou é só do L3? Eu acho que é só da L3. Tá? Mas aí você viu o preço do processador, né? É, 8, 9 mil. É, 9 mil reais no processador, quase 10 pau no processador desse. Então, quando ele chegou no mercado, estava custando 12, eu estava lendo. Porque era novidade, ninguém tinha para vender. Até porque o cara para vender tem que ter bala na agulha para comprar. Aí você vai comprar poucos. É que a pré-venda eles colocam antes de receber o preço da Intel. Então, mas chutou pra cima. e aí também é aquela coisa, o cara que for comprar para revender, ele não vai comprar 10, ele compra 2, porque o custo é alto. Talvez ele não consiga nem vender os 2, não tem gente interessada. E se também vender, aí todo mundo que tem no mercado tem 1 ou 2, então sai caro. Né? E como vantagem dessas características que eu falei, a gente tem um grande desempenho. Acho que essa é a grande vantagem de tudo isso. Segunda questão. Defina a pipeline e sua importância no desempenho dos processadores. Então, o pipeline, numa definição simples de pipeline, eu tenho que pipeline é um recurso computacional que acelera meu processamento em pelo menos 1,5 vezes. Né? Então, ele insere no processador um segundo clock, um segundo relógio, e aí eu tenho lá, num processo na busca, na metade do ciclo do primeiro relógio, eu starto o segundo, e aí, a partir desse momento, eu tenho 2 processos acontecendo simultaneamente. Então, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tanto o processo de busca, decodificação, execução escrita, em paralelo, né, fazendo isso ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, eu já estou respondendo a questão 4, né? A questão 4, se a gente olhar aqui, ó, o pipeline em CISC e o pipeline em RISC, olha lá o pipeline no CISC, ó. Eu tenho uma instrução acontecendo que é a A, e eu começo na metade do ciclo a B buscando. Aí eu tenho a decodificação da A e o término da busca da B e o início da busca da decodificação da B. Então aqui, ó, eu tenho B, decodificação. Tá? Então eu estou sempre fazendo alguma coisa, né, paralela, tá vendo? Tem 2 tarefas sendo realizadas, mas é sempre em defasagem da outra, né, em meio ciclo. Então se a gente fosse fazer isso daqui, ó, né, para esse tipo de processamento, eu terminaria com meio ciclo a mais aqui, ó. Fala aí. Não, eu queria saber se eram 2 buscas lá na primeira chave da... Aqui, estou buscando a A e buscando a B. Aqui eu estou decodificando a A e terminando a busca da D e a decodificação da B. É isso aí. Agora, numa máquina RISC, isso acontece da seguinte forma: eu tenho a busca da A e a D, de 2, e eu começo a buscar a D, a C e a D. Vai acontecer a mesma coisa que isso daqui, mas ele vai ficar maior. Né? Tá? Então, eu também tenho esse processo acontecendo. E aí você fala que na máquina CISC você faz uma instrução e meia. Na máquina RISC você faz 2 e mais 2 meias. Né? Que se você fosse ver em números inteiros, dariam 3 instruções. Agora, isso daqui é uma situação perfeita, ideal. Perfeita que eu falo porque você vê, ó, termina bonitinho, começa a outra, tudo, né? O tempo de cada uma é igualzinho. E na prática não é assim. Eu tenho instruções que são mais difíceis de serem processadas do que outras. Né?
questões de processamento mesmo, de lógica e tudo isso. Tudo bem? Terceira, como funciona o pipeline vetorial? Eu vou explicar a quarta, depois eu explico a terceira. Quarta, explica a diferença de processamento entre os 3 modelos de máquina. Acho que eu estou falando daqui, eu já falo por vez. Então, máquina base ou CISC, eu tenho uma instrução por etapa de ciclo de relógio. Uma instrução por etapa de ciclo de relógio. Uma instrução por etapa de ciclo de relógio. Tá? Uma instrução por etapa. E isso, de novo, é uma situação perfeita. Aí eu tenho a pipeline CISC, que seria a nossa máquina hoje. O nosso computador trabalha dessa forma, né? Isso ele mantém ainda da CISC. Aí eu tenho a RISC escalar, a máquina escalar, que é também o nome dado para o processador escalar, que é o RISC. Ele vai fazer 2 instruções por etapa de ciclo, 2 instruções por etapa de ciclo. Por que ele faz 2? Porque ele tem 2 filas. Mesmo monoprocessado, ele faz 2 threads. Se ele fosse um processador monoprocessado, ele faria 2 threads. Tá? Eu preciso mexer nessa lista de exercício, alterando principalmente as páginas. Porque essa edição que está aí, que vocês usaram, é a edição antiga. A edição antiga, ela não tinha ainda máquina multiprocessada, multinúcleo. Então, se vocês pegarem a edição 2005 para fazer, não tem lá multinúcleo. Ela não fala de processadores multinucleados. Na verdade, em 2005 já existia para servidores, tá? Mas ainda eram muito ruins. Eles não tinham uma série de vantagens. Ele, por exemplo, não tinha CC1 implementado ainda nos servidores. Tá? As edições mais novas já trazem essa melhoria. Então, na hora que a gente for discutir a taxonomia de Flynn, né, a classificação de Flynn, quem pegou o livro para fazer a correção vai ver que tem algumas coisas que não batem, mas é porque no livro, como o livro é mais antigo, não tinha ainda a máquina multiprocessada. Tá? Então, aí dá umas incoerências, assim, umas coisas meio malucas, mas tudo bem. Vamos lá. Então, na hora de responder, por exemplo, se essa quarta questão cair na prova, você pode tanto fazer isso daqui, como descrever o que acontece para cada uma delas. Aí fica a critério de vocês. Tá? Essa quarta questão, ela ainda fala assim, como funciona o processamento de informações dependentes, que é a dependência de dados verdadeira. Aí eu vou responder essa parte junto com a sexta, tudo bem? A sexta questão também fala de desvio e a gente amarra uma na outra. Então eu vou voltar para a terceira. Como funciona o pipeline vetorial? Então, antes da gente explicar do pipeline vetorial, é mais fácil falar sobre o processamento vetorial. Né? O processamento vetorial, ele é um processamento no qual você vai pegar informações e vai aplicar para todas aquelas informações um mesmo cálculo, uma mesma resposta. A gente faz muito isso, por exemplo, para a previsão climática. A previsão climática é processamento vetorial. Porque você tem muitas variáveis, né? E você tem uma equação matemática que você aplica para todas aquelas variáveis a mesma equação. E aí, independente das variáveis, das combinações entre essas variáveis, eles vão usar a mesma equação, aplicar todo mundo naquilo e ver o comportamento do resultado baseado, né, no que eles têm ali de variável. Tá? O processamento vetorial, ele acontece assim também em mainframe, por exemplo, em banco. Eu tenho um exemplo para vocês aqui na sala até. Então, no banco, por exemplo, quando você vai falar de juros bancários para poupança, ele acontece da mesma forma. Então, lá no juros bancários, hoje, por exemplo, no dia 18, você tem vários clientes dos bancos com poupanças aniversariando hoje. Então, o
cara depositou no dia 18 do mês passado ou de qualquer outro mês para trás um dinheiro lá na poupança. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o saldo dessa conta, aplicar os juros e vai dar um saldo futuro aí, né? Então ele vai fazer isso para vários saldos atuais que vão dar respostas em saldos futuros. Então são muitas variáveis, ele vai calcular isso e vai fazer a conta. É uma conta relativamente simples. Daria para fazer isso numa planilha do Excel? Dá? Automatizado. Dá. Agora, já pensou você fazer isso para 50 milhões de clientes? Pensou uma planilha do Excel com 50 milhões de linhas? Certo? Você pega, por exemplo, um banco que nem Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal sempre foi um banco de poupança, né? Tanto é que é o dinheiro da poupança da Caixa Econômica Federal que banca o financiamento de casa, até de juros, como se fosse um fundo de garantia, né, e uma série de coisas, baseado no dinheiro da poupança. Por isso que o banco sempre incentiva, olha, abre uma poupança. E a Caixa Econômica Federal é a que mais faz campanha com relação à poupança, né? Você tem lá como é que chama lá o poupançudo? Não são os personagens lá? Tem os personagens, né? E é justamente porque eles incentivam as pessoas a fazer poupança, porque é baseado no dinheiro da poupança nosso, que eles usam para fazer financiamento bancário, financiamento imobiliário. Faz depósito e vai lá e pega o poupança. Você faz um depósito lá, ele usa o seu dinheiro para bancar o financiamento bancário de alguém, imobiliário de alguém. Depois ele volta no caixa eletrônico e retira o dinheiro. Oi? Depois ele volta no caixa eletrônico e retira o dinheiro que depositou. Então. Só para ver o custo. Tá? E sempre foi assim, a Caixa sempre teve esses incentivos assim, você abriu uma poupança, você ganha um cofrinho, você ganha não sei o que, ganha um bonequinho, sempre foi assim, né? Porque eles usam esse dinheiro para fazer o crédito imobiliário, tá? Agora, você imagina fazer isso para 50 milhões de pessoas, a Caixa deve ter muita conta, tá? Tô falando de 50 milhões, mas acho que talvez para a Caixa deva ser até mais do que isso. Então ele tem que fazer isso muito rápido, né, e com precisão. Agora, como se fosse só fazer a conta, beleza, é fácil. O problema é você ter que pegar 50 milhões de dados de poupanças diferentes, de base de dados diferentes, pegar essas variáveis, jogar dentro de um arquivo, vamos pensar um temporário, calcular e devolver o resultado desse temporário de novo para as mesmas bases, os respectivos lugares. Né? Então ele tem que associar também a toda essa planilha aqui, endereço, da onde que ele tirou isso daqui, da onde ele tirou isso, da onde ele tirou isso, para ele voltar o valor atualizado em cima daquele mesmo endereço. Então não é fácil. E aí ele demora pra caramba para fazer isso. Então o que o banco faz? O banco vai pegar o processamento, começar o processamento de manhã, às vezes vai passar tipo 4 ou 5 horas processando, aí ele pega o resultado, guarda. Quando ele tiver vai finalizar o dia, ele só verifica daquelas 50 milhões de pessoas quantos tiveram alteração ao longo do dia, sei lá, 100 mil pessoas vão sacar dinheiro. Sacaram dinheiro ao longo do dia, ou seja, o saldo do cara mudou. Aí ele tem que pegar e usar um valor diferente, né, para poder calcular aquilo. Então não vai mudar aquela base, mas ele só recalcula para 100 mil, não vai recalcular dos 50 milhões mais. Aí é mais rápido de fazer a conta, né? E mesmo que ele não consiga terminar antes da meia-noite essa conta, ele pode muito bem demorar um pouco mais para devolver, mas os quase 50 milhões que ele calculou estão certos, então ele já devolve aqueles caras. Então você já tem o saldo atualizado daqueles caras ali. Tá? Isso é processamento vetorial. Tá? O processamento vetorial e o processamento matricial é muito semelhante. Tá? Eles são bem parecidos, inclusive até os processadores específicos para esses fins são praticamente os mesmos. Tá? O pipeline aqui dentro desse processamento, ele vai trabalhar como pipeline aqui nesse daqui,
A única coisa é que ele vai adicionar um processamento a mais para poder alimentar isso. Então é mais ou menos, o pipeline ele fica responsável nesse caso por um processo diferente do processamento normal. Então, por exemplo, ó, você está calculando esse cara, eu já estou pegando o endereço do próximo e trazendo para você. Então, o pipeline nesse caso, ele vai fazer uma tarefa um pouquinho diferente do processamento. Ele vai fazer o processo de busca, enquanto o outro está fazendo um processo de execução. Ele vai fazer um processo de busca, enquanto o outro está fazendo execução. Então, o pipeline, nessa hora, ele ajuda, né, ele contribui com o processamento vetorial. Tudo bem? Sexta questão. O que é predição de desvio? E qual a diferença entre as técnicas de predição estática e dinâmicas? Então, vamos lá. Na quarta, eu não respondi como funciona o processamento de informações dependentes. Então, toda vez que você vai processar uma informação, você vai realizar a análise de fluxo de dados. Através da análise de fluxo de dados, o processador vai determinar ou não a existência de uma dependência de dados verdadeira. A dependência de dados verdadeira é um dado depender do outro. Então, vamos supor que eu tenho uma instrução A aqui, que é 1 mais 2, e eu tenho uma B, que ela é a A mais 3. Ou seja, a B depende do resultado da A. Isso caracteriza uma dependência de dados verdadeira. Toda vez que eu vou processar uma dependência de dados verdadeira, ele não vai conseguir. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui na máquina CISC, eu consigo fazer uma dependência de dados verdadeira? Sim. Ó, estou terminando de executar A, vou para o tempo 4, mudou o clock, eu começo a B. Dá? Dá. Eu tenho a A para dar a resposta. Mas isso também porque eu tenho uma situação perfeita. Certo? Na pipeline aqui dá? Não dá. Ó, eu vou chegar um dado momento que eu vou terminar a execução da A e eu ainda vou estar já vou ter começado a execução da B. E não vai dar. Aqui na RISC dá? Também não. Eu pego as duas ao mesmo tempo, vai ver como é que eu vou fazer. E aqui embaixo dá? Também não. Ou seja, não dá para você resolver o resultado da B sem ter o resultado da A para nenhuma dessas situações. Ou seja, nenhum computador hoje moderno daria para fazer isso. Tudo bem? Mas o de CISC dá, não dá? O primeiro. CISC? O primeiro dá? O primeiro exemplo. Dá, mas não tem nenhum computador que seja CISC mais, 100%. Todos os processadores são diferentes. Professor, na máquina RISC, por exemplo, se fosse o C dependendo do A, aí daria? O C dependendo do A, na RISC aqui, se você pensar idealmente, sim. Ou seja, com tempos bem certinhos, bonitinhos, daria. Na prática, eu acho que não dá. Tá? Então, você vê que aqui é pior ainda, né? Aqui o C não daria mesmo. Né? Então, a dependência de dados verdadeira, ela impede o processamento da B. Então, o que é a predição de desvio ou a previsão de desvio? Através da análise de fluxo de dados, o processador vai determinar a existência ou não de uma dependência de dados verdadeira. Encontrada a dependência de dados, o processador vai buscar uma outra instrução que não dependa de nenhuma anterior. Então, pode ser a C? Pode ser a D? Pode. Nenhuma que não tenha dependência. Se tiver dependência, eu não posso mais. Vai que a C depende da B. Para mais ainda. Né? Então, ele vai pegar a B, ele vai trazer para dentro dele, ele encontra essa situação e fala, é uma dependência. Então, ele deixa de lado, ele guarda o resultado, o processamento,
pega uma outra que não dependa, processa, e quando ele termina a A, ele pega aquela que ele deixou na cache e volta a processar. Tá? Ele não deixa lá na RAM, ele traz para dentro dele. Ele ganha tempo nisso daí. Tá? Porque até ele trazer para dentro e falar, não é o que não dá para processar, deixa quieto, ignora, vamos pegar outra, ele já guarda dentro dele que ele ganha tempo. Já que eu trouxe, então guarda aqui, depois eu processo. Essa é a ideia dele. Existe dependência de dados falsa? Existe. Dependência de dados falsa é aquela na qual eu tenho a dependência, ela existe, mas ela não é crítica para o processamento. Né? É um processamento, às vezes, que está lá no fim da fila. Aí, quando eu chegar lá na vez dele, eu já resolvi a anterior que ele depende. Então, eu vou processá-la normalmente. Então, caracteriza uma dependência, mas ela não é crítica para o processamento. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, ele vai acabar não processando essa outra informação. Resolveu a que teoricamente necessitaria dessa. Ou vai. Como assim? Por exemplo, Na falsa. Isso. Ele tem uma instrução lá e ele precisa da instrução A. Aí ele vê que ela não é crítica para resolver essa situação. Resolve essa situação. Quando chegar na área, ele não vai precisar resolver, né? Vamos supor que eu tenho uma A. Ele processou. A Z depende da A. Quando ele chegar na vez da Z, ele já tem a resposta da A. Ele vai precisar fazer mesmo assim também? Não, vai, lógico, é uma instrução, ele tem que fazer. Tá? Aí você fala assim, professor, mas da A para Z, será que ele já não esqueceu o que era o resultado da A? O problema é que a gente processa isso muito rápido, né? Então, se eu falar para você que eu tenho uma instrução, tipo, Z, não é tanto tempo assim depois. Para ele, isso é zero, né, de tempo. Se eu falar para você que eu tenho uma instrução que é 1 bilhão de vezes depois da outra, 1 bilhão de outras instruções, ainda é pouco, porque se ele faz quantas instruções os processadores estão fazendo aí? Vocês viram lá no Sandra? 50 bilhões de instruções por segundo. Caraca, 50 bilhões de instruções em 1 segundo. Certo? Tudo bem que uma informação inteira pode ser um combinado de várias instruções. Não necessariamente é uma só. Mas mesmo assim. Tudo bem? Só mais uma, a gente para no intervalo. Qual é a diferença entre as técnicas de predição estática e dinâmica? Então vamos lá. Eu acho que vocês devem ter visto que a predição estática ela só realiza uma análise da cache. Alguém viu isso aí no livro? Então, só que hoje, em função da gente ter multiprocessadores, ter núcleos diferentes no nosso processador, né? Não é multiprocessadores, multinúcleos. O seu processador ele é obrigado a fazer um histórico de processamento. Ele não faz só uma análise de cache. Então, a predição estática, ela faz uma análise de cache, tá certo? Mas ele faz também uma análise